Muito bem, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, então tá começando mais um Estúdio OC Talks. Basicamente uma vertente paralela para a gente falar sobre todos os tipos de assunto. Meu nome é Daniel Mansur e você está no podcast Diferencial. Muito bem, e hoje estou muito feliz porque vou falar para você o seguinte: demorou um pouco, né? Tivemos aí muitos imprevistos, né? Um tal de alguém esquecer o celular na gaveta do hotel de Recife. Aliás, eu queria mandar um abraço ao gerente lá do hotel, o Fabrício. Foi muito cortês, muita gente boa. Rapidamente enviou o celular via Sedex, que eu tive o maior prazer de perdê-lo novamente dentro do mar, numa curva de jet ski. Portanto, Fabrício, não adiantou o Sedex, né? Quando é para acontecer, é para acontecer. Então vamos lá. Agora vamos direto com ela, Marcela Scolese. E aí, mamá, muito obrigado. Marcela, obrigado realmente por você ter aceitado. Quero aqui deixar registrado que é um prazer para mim ter você aqui. Admiro muito o seu trabalho. E hoje o assunto vai ser bom porque eu quero aprender muito com você, tá? Eu gosto muito sobre esse tema, hipnoterapia, dor crônica, dor física, coisas que acontecem, realmente traumas, né? Tudo isso me interessa muito. E hoje, não só eu, mas quando o pessoal aí também das redes sociais, o YouTube, vai aprender muito com você. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E vamos lá, é um assunto que eu adoro falar, espero contribuir com os meus conhecimentos aí. Boa, boa. Ô, Ericão, ó, você já viu que a mulher não é fraca não, hein? Hoje, prepara o HD, porque o seu iCloud vai precisar de 1 GB para mais do que isso, né? 1 tera para poder diluir todas essas informações que a Marcela vai falar, hein? Mas antes de falar sobre isso, Marcela, vamos lá. Eu quero dizer o seguinte: vamos entender como é que começou esse negócio. Você, vamos entender um pouquinho da sua trajetória como empreendedora, primeiro. E aí a gente cai nesse assunto. Você trabalhou em empresas corporativas tradicionais de mercado? Não. Como é que foi? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Tá. Bom, eu sempre trabalhei como autônoma, sempre trabalhei com pessoas com dor, em diversas áreas da fisioterapia, mas sempre com pessoas com dor. Então, eu trabalhei atendendo pacientes em domicílio, trabalhei em casas de repouso, em clínicas. Legal. Aí eu comecei a trabalhar com pilates em um lugar, em um estúdio, só que aí eu abri o meu. Então, eu tenho meu estúdio há 10 anos. Legal. E hoje eu trabalho no meu estúdio e também com a hipnoterapia. Nossa, que bacana. Então é o seguinte, então você percebe que basicamente o cuidado humano é a sua vida. Sim. Eu sempre gostei de gente, sempre gostei de cuidar. Acho que eu aprendi isso com a minha mãe, sempre vi minha mãe cuidando das pessoas com muito carinho. Não é pra qualquer um, né? Não, você tem que gostar de gente. Tem que ter paciência. Tem que ter um chamado, você acha que é uma questão de propósito? Eu acho que sim. Eu sempre soube que eu seria fisioterapeuta. Eu acho que eu descobri com 14 anos. Caramba, com 14 me conta esse anos, insight. Você sabe que eu estava olhando era uma agenda da escola que tinha várias profissões. E aí, folhando aquela agenda, eu vi essa profissão, fisioterapia. E falei, bom, é isso. É com isso que eu vou trabalhar. Nossa, e eu sou muito bacana. feliz nessa escolha. Eu acho que é uma profissão muito gratificante. Sim. E eu posso te falar que hoje, que eu trabalho com a fisioterapia e com a hipnoterapia, eu posso te falar que eu me sinto totalmente realizada profissionalmente. Caramba. Porque assim, por muitos anos, eu trabalhei assim só cuidando da parte física. Sim. Mesmo sabendo que teria que trabalhar com a parte mental também, porque nós somos seres integrais e temos sim que trabalhar o corpo e o físico. Mas por muito tempo eu não soube como fazer isso. E agora que eu conheci a hipnoterapia, eu juntei com a fisioterapia
e tenho resultados fantásticos e eu vejo a importância Sim. da gente trabalhar a mente. Caramba, interessante, né? Você vê que, pelo que você está falando, é o seguinte, eu fui 100% físico. Então, boa parte da sua vida, você foi extremamente dedicada à questão física. Sim. E aí, num dado momento, você percebe que talvez você, não sei de que forma a hipnoterapia chegou para você, a gente vai entender agora, mas de certa forma você conseguiu expandir ou buscar uma nova ferramenta. Eu queria entender como é que foi esse link, porque a hipnoterapia, a hipnose em si, hipnose clínica, que eu acho que é mais a sua vibe, porque depois eu gostaria que você explicasse também as diferenças, né? Porque eu conheço, óbvio que eu sei, mas às vezes o pessoal que está em casa talvez não saiba a diferença, hipnose clínica e tudo mais. E aí você entendeu que realmente muitas das coisas tinham origem na mente, traumas que estavam associados. Conta para mim primeiro, na ordem, como é que foi esse link? O porquê hipnose e por que hipnoterapia? Porque fisioterapia eu já entendi. Propósito. Sim. A sua vida é a fisioterapia. Com 14 anos você ter esse insight de folhear ali, ver que de certa forma você tá com um papel que é aquelas cadernetas de profissões e tal, e muitos ali, muitas das vezes estão falando, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser... que são profissões tradicionais, e muitos decidem por estímulos de pais. Muitos decidem pela família ter exemplos e tal. Mas essa vocação que você está colocando, eu acho que vocação é a palavra. Desde os 14. Sim. Que você já se vê nesse mundo que você gosta. E a hipnoterapia? E a hipnose? Por quê? Como que rolou? Bom, hipnose, eu só conhecia aquela de palco, aquela de entretenimento, que a maioria das pessoas conhece. Sim. Que... vai comer a cebola. Achando que é maçã, essa daí. Aí a primeira vez que eu escutei falar de hipnoterapia foi um dia que a minha mãe comentou que um conhecido nosso tinha depressão e conseguiu se tratar com a hipnoterapia. Naquela época eu não dei muita atenção, mas aí foi quando... Você achou bobagem ou não? Porque a maioria fala, isso é besteira. Eu não achei bobagem, eu sempre gostei de terapias, sempre achei super importante, mas não era aquele meu momento. Então, deixei passar, não dei atenção. E aí foi quando uma aluna minha, no Pilates, que era uma moça assim, muito tímida, ela tem uns 20 e poucos anos, e ela um dia estava me contando que tinha feito uma sessão e que tinha gostado muito. Isso em que ano? Isso foi em 2021. Maravilha. E aí ela me contou que foi muito legal, porque ela era uma menina muito tímida e ela sempre teve vontade de frequentar uma academia de ginástica. Mas ela não conseguia se ver naquele ambiente por causa da timidez. Nossa, que incrível. E aí ela fez a sessão e logo depois ela começou a frequentar a academia, ia todos os dias, ficava 2 horas lá treinando. E logo depois ela não foi mais minha aluna, porque ela começou a trabalhar na academia. Então assim, mudou total a vida dela. E hoje em dia ela namora com o personal. Então assim, depois dessa sessão... perdeu a timidez. Isso, olha só o que fez na vida dela, né? E ainda conseguiu se relacionar com um profissional. Com o personal. Imagina o desafio dessa mulher, né? Pois é. Porque uma vez tímida, agora não é mais tímida, se relaciona com um personal que muitas das vezes vai interagir com outras mulheres e outros caras. Maturidade, desafio, interessante. Bom, e aí ela me contou que tinha feito essa sessão e eu sempre gostei de terapias e eu falei, bom, vou pesquisar o que é isso. E eu fui fazer uma sessão. Sim. E assim, claro que eu fui achando que ia ser legal. É lógico, todo mundo faz isso. Só que quando eu saí de lá, foi muito melhor do que eu imaginei. Sério? Eu lembro que depois, eu fiz numa sexta-feira e na semana seguinte, quando eu encontrei com essa minha aluna, eu falei, nossa, eu fiz a sessão e eu amei, eu tô super feliz. Ela falou, nossa, Marcela, mas calma, porque assim, é um processo, muita coisa ainda vai acontecer. Exatamente, E aí eu realmente entendi. Por que é um processo? Porque é como se a gente tirasse nossos óculos e colocasse outros óculos com lentes assim muito mais... De aumento.
Isso, muito mais Tridimensionais. legais, coloridas. É. Você começa a enxergar tudo de forma diferente. Sim. E foi aí que eu conheci a hipnoterapia. Aí, como eu estava gostando muito desse tema, eu comecei a divulgar para as pessoas e falar, nossa, vai fazer, porque é muito legal. Aí duas alunas foram fazer. Sim, do Pilates. Isso. Uma delas foi tratar a gagueira e ficou super bem. Você tá brincando. É. E aí eu falei, nossa, essa técnica é realmente muito poderosa, eu vou fazer o curso. Sim. E aí eu fui fazer o curso e lá eles começaram a falar de doenças físicas com fundo emocional que podem ser tratadas com a hipnoterapia. Nossa, bem específico. E aí que eu falei, bom, era aqui que eu tinha que estar. Então assim, não foi uma coisa que eu fui buscar. Eu fui me apaixonando aos poucos pela hipnoterapia. O tema, né? Você foi se apaixonando pelo tema. E aí, quando você caiu realmente ali no nicho, você... Incrível. Agora eu entendi de fato. Por quê? Associou o viés físico com o fundo emocional, né? Isso. Que incrível. É isso mesmo. E aí você deve ter dado pulos de alegria. É, exatamente. Porque é aquilo. Eu sabia que eu tinha que trabalhar a mente e o corpo. Só que eu não sabia como trabalhar a mente. Nossa. Então, verdade. hoje em dia, eu enxergo o tratamento de uma outra forma. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar a parte física, com Sim, certeza. claro. Mas, por que a gente não começa olhando, fazendo o tratamento, olhando lá para dentro? Se a doença começou de dentro para fora, é por lá que a gente tem que começar. Vamos ver por que o nosso corpo traz uma doença. Sim. O nosso corpo não é burro, não é do nada que vai Exatamente. trazer uma doença. Exatamente. Então, assim, começa olhando lá para dentro para ver por que veio essa doença para você. E depois, sim, você vai trilhar o seu caminho no tratamento. Sim. Se tiver que tomar medicamento, De vai maneira tomar. direcionada, né? Sim. Ver qual atividade física é melhor para você, alimentação. Mas primeiro, começa olhando lá para dentro. Sim. Caramba, que incrível, hein, Marcela? O que você falou, né, Eric, é sensacional, porque, olha, essa questão de trazer... Olha, eu tenho um problema. Basicamente, vamos dar um exemplo aqui, meio que superficial, mas acredito que seja um exemplo muito pertinente. Os carros de hoje em dia... Vê se faz sentido, tá? Tô aprendendo aqui com você. Eu vou fazer aqui o meu papel aqui é fazer a cabeça do pessoal que tá de casa. Vê se faz sentido a minha analogia. Os carros de hoje em dia são carros tecnológicos. Independente dos seus valores, agregados, preço, enfim. Imagina que você está dirigindo um carro e o que acontece no motor é manifestado no painel de instrumentos. Então, o que eu imagino é que esse painel de instrumentos seja nosso corpo. E o que acontece dentro desse carro é a nossa mente. Então, a nossa mente, basicamente, ela é a causa raiz, ou seja, ela é, de certa forma, o problema crítico. E o painel de instrumentos, onde apita, onde a luzinha vermelha fica acesa, a luzinha vermelha do freio está acesa no carro. Isso. A luzinha a amarela da gasolina está acesa. Para a luzinha da gasolina acender, significa que o meu tanque já esvaziou. Isso. Então, para o meu corpo se manifestar com essa dor física, seja ela mais intensa, até mesmo uma doença, é sinal que lá dentro da minha cabeça a coisa já não estava bem há tempos, não é isso? É isso mesmo. É basicamente isso? É isso mesmo. Então, assim, a luz lá do painel do carro está mostrando que tem algo errado, só que não é ali o problema. Sim. E no nosso corpo é assim também. Vai mostrar que tem algo errado, para mostrar que tem algo lá dentro. Algo lá dentro que está errado. E isso que está errado lá dentro, nós só conseguimos acessar com a hipnoterapia. Exatamente. E aí que a gente vai descobrir por que o seu corpo trouxe esse sintoma, essa dor, essa doença para você. Caramba. A gente vai acessar. Mas como é que acessa isso? É tipo um computador que você chega e fala assim, olha, eu vou acessar lá, traz o computador aqui, vou colocar o meu pendrive, vou entrar. Porque às vezes a gente pensa, quando a gente pensa em hipnoterapia, hipnose, a gente acha que a gente vai apagar e tal. É como se você entrasse dentro de um sistema operacional e conseguisse ter acesso a tudo. É isso? Como é que é isso na prática, assim? Bom,
É importante a gente saber que na hipnoterapia a pessoa fica consciente o tempo todo. Sim. Então, você não vai para lugar nenhum, você não vai entrar num portal, eu não vou entrar dentro da sua mente. A gente vai ficar consciente o tempo todo. Então, é importante as pessoas saberem disso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai... Eu vou falar sobre a mente para você entender como que funciona, Isso, tá? isso. Então, eu vou falar da mente trina, que ela é dividida então em 3 partes. Tem gente que divide a mente em 2 partes, mas eu vou dividir em 3 para vocês qual que é entenderem. essa diferença? Quando eu falo de 2 e 3, você fala a divisão mesmo da mente humana. Mente humana, Aham. não, é porque assim, tem gente que fala só consciente e inconsciente. E o subconsciente fica fora. Isso, porque já entende que o subconsciente e o inconsciente são a mesma coisa. Só que para ficar mais fácil o entendimento, eu Sim. vou falar da Tá. trina, tá? Da mente trina. Certo. Então nós temos 3 partes. Certo. A mente inconsciente. Tá. Nessa mente, essa mente é responsável por tudo que está acontecendo no nosso corpo, sem a gente ter que prestar atenção. Então, os batimentos cardíacos, os rins estão funcionando, tudo sem a gente ter que prestar atenção. Sim. Um processo de cicatrização. E também, nessa parte da mente, tem o sistema imunológico. E essa mente também é responsável pela autocura. Nossa. Então, isso que é muito importante, porque Incrível. é assim que a gente trabalha na hipnoterapia, porque não Sim. existe cura na prateleira da farmácia. Né? Exatamente. Existe a Exatamente. autocura, então é nisso que a gente É trabalha. nesse formato. Então, a mente inconsciente é responsável pelo viver. Então, a mente inconsciente é viver, a mente subconsciente é sentir, ou seja, a mente subconsciente é responsável pelas emoções. Então, tudo que aconteceu na nossa vida desde quando a gente estava no útero, que a nossa mente subconsciente Ela entendeu, armazena? É como se ela tirasse uma foto do momento importante, que teve algum momento importante emocionalmente falando. Sim. E aí fica guardado lá. Então, Sim. as nossas memórias de longo prazo ficam lá. Caramba, E aí incrível. que a gente vai entrar na hipnoterapia. É essa região que a gente vai acessar. A gente vai ver o que está guardadinho lá, que a gente não consegue acessar. Sim. E aí, a mente consciente, que é responsável pelo pensar, que é onde estamos agora, onde a gente passa a maior parte do tempo, a parte Presente. racional, isso, responsável pelo pensar. Só que a gente passa a maior parte do tempo Sim. nessa mente. Exato. Sim. Só que ela é responsável apenas por 5% das nossas decisões e dos nossos comportamentos. Caramba, então a mente consciente é onde está praticamente depositado todo o fluxo automatizado, mas na hora da verdade não é ela que comanda. Não, por quê? Porque quem comanda é a mente subconsciente, que ela é responsável por 95% das tomadas nossas de decisões. Isso, e dos nossos comportamentos. Caramba. Então, ao invés de a gente falar que somos seres racionais, a gente pode falar que Não. somos seres emocionais. Totalmente. Isso. E seres emocionais com base no que nós vivemos no passado. Isso. E nos traumas que carregamos até aqui. Isso, nossas crenças ficam todas lá no nosso subconsciente. Sim. Caramba, que incrível, hein? Caramba. Olha, você viu essa, Eric? Você vê que coisa complexa? Garoto, o subconsciente, ele praticamente... se eu falo pra você, eu ia chamar ela de doutora, mas eu não vou falar, mas doutora com certeza no assunto, porque por mais que você seja um ser humano racional, por mais que você seja um ser humano racional, detendo ali, achando que você detém toda ou parte das decisões, isso não existe. Não. Então, todas as decisões não são tomadas pelo seu racional, e sim pelo seu subconsciente, que, por sinal, não é nada racional. Exatamente, é totalmente emocional. Isso. Então, Que na loucura. sessão de hipnoterapia, a gente vai trabalhar com o emocional. Então, essa é a diferença. Você vai estar consciente, só que você vai estar usando a sua parte emocional e não racional, como a gente está usando aqui. E aí você consegue justamente... Nossa, olha que incrível. Olha, você falando isso, é muito interessante. O pessoal de casa até vai concordar comigo. É por isso que, se você tem... Tá, que os psicólogos de plantão não me taquem pedras.
Mas faz muito sentido o que eu vou falar aqui. Vocês podem ficar bravos à vontade. Vai cair um monte de seguidor psicólogo do meu perfil, não tem problema. Se você está numa conversa em um psicólogo, você concorda comigo que essa conversa, de certa forma, ela talvez, não vai ser aquela conversa mais profunda que deveria, porque uma vez que eu estou tendo uma conversa racional com você, o meu cérebro racional, ele vai começar a fazer várias esquivas para proteger a causa raiz no fundo emocional, fazendo com que o meu raciocínio lógico responda de maneira lógica de acordo com o que eu penso. Sim. Mas no fundo, a verdade está no subconsciente que não é acessada de uma conversa com um psicólogo. Isso. É correto afirmar isso? Então, eu vou explicar direitinho como funciona, qual é a diferença, o que a hipnoterapia vai acessar e o que o psicólogo vai acessar. Boa. Aí, tá? ó, você tá vendo? Ó, você vê como é que é, né? Deixa o profissional explicar. Porque assim, todas as... Tem essa pergunta, essa dúvida, né? Todas as terapias são boas. Eu acho que cada um tem que ver qual que se identifica mais. Sim. Então, assim, é importante as pessoas entenderem qual é a diferença. Então, vamos lá. Para ficar bem fácil de entender. Imagina quando a gente está lá, então, no útero. Como eu disse, a gente já tem as emoções. Sim. Imagina como se a gente tivesse um monte de copinho. Esses copinhos estão vazios, são os copinhos das emoções. Sim. Então, tem o medo, a raiva, a tristeza, que inclusive são essas 3 emoções que mais aparecem na hipnoterapia. Medo, raiva e tristeza. São as 3 principais que aparecem. Isso, são. Aí temos a alegria, mas assim, nunca ninguém chegou para mim falando, olha, Marcelo, eu não estou sabendo lidar com essa alegria. Olha, Marcelo, o que você veio fazer aqui? Não, eu vim aqui porque eu tô com um nível de alegria que ninguém tá me suportando. Estou muito alegre, preciso me tratar. Não existe, Não, né? não existe. Então, nós temos esses copinhos das emoções lá na nossa mente. Então, vamos falar, por exemplo, da tristeza. Então, você está lá no útero, de repente você já sentiu uma tristeza lá e vai uma gotinha lá nesse copo. É a gotinha da tristeza, nesse copinho da tristeza. Aí você vai crescendo, aí você vai ter um outro evento associado com esse, de tristeza, outra gotinha. E aí vai passando o tempo, chega uma hora que tem tanta gotinha que esse copinho começa a transbordar. Caramba. E aí, quando ele começa a transbordar, significa que já é o sintoma que aparece para você. Então, esse sintoma pode ser uma dor crônica, pode ser uma doença autoimune, pode ser uma alergia, pode ser qualquer coisa que você tenha que esteja te incomodando, uma ansiedade, uma depressão. Então, o sintoma é a sua mente falando, ó, tem um copinho cheio aqui, você tem que olhar para isso, tem coisa errada. Sim. E aí, o que a gente vai fazer na sessão de hipnoterapia? A gente vai buscar a primeira gotinha do copo. Nossa, que incrível. Qual foi a primeira vez que você sentiu essa tristeza? Sim. A gente vai encontrar essa primeira gotinha do copo. Enquanto na terapia convencional, a psicóloga vai conversar com você sobre o que já fez transbordar. Então, por exemplo, vou procurar uma terapeuta por causa do meu divórcio, estou muito triste por causa de um divórcio. Sim. Então, vocês vão conversar sobre o que já está transbordando. Exato. E na hipnoterapia a gente vai lá na raiz do problema. Então, é essa a diferença. E aí a gente encontrando essa raiz, esse evento que começou a causar tudo isso, a primeira gota, a gente vai ressignificar. A gente vai ressignificar esse evento, ou seja, a gente vai dar novas conexões neurais para aquele evento. Sim. Então, um evento que você sentiu tristeza, depois da sessão, você vai lembrar desse evento sem emoção nenhuma. Fica uma coisa neutra para você. Sim, não há manifestações emocionais. Isso. E aí, o que acontece? A gente ressignificando esse primeiro evento, a gente esvazia o copo todo. Ah, porque uma vez ressignificado, tudo que vem junto já automaticamente é retirado. Isso, tudo que estava lá naquele copinho. Porque já não tem link. Isso, exatamente. E aí, o sintoma apareceu. Por quê? Porque a mente queria falar que tinha um copinho lá muito cheio, que está transbordando, e você tem que olhar para aquilo porque tem coisa errada. Sim. A partir do momento que a gente esvazia aquele copo, a mente entende. Não preciso mais do sintoma. Caramba, que incrível. E aí que começa o tratamento. Que incrível. Caramba, como... Nossa, você vê? Olha só como a nossa mente ela é complexa e ao mesmo tempo simples, né? Porque a complexidade é justamente no acesso.
mas a resolução ela é simples. Isso. Que coisa incrível. E muitas das vezes, você deu o exemplo da tristeza, mas isso se aplica a várias outras questões que possam estar associadas, porque o mecanismo é o mesmo, só muda as composições de cenário. Tristeza, sei lá, medo, enfim, posso associar fobia também, né? Algumas Sim. questões. Então, o mecanismo é o mesmo. Só vai mudar realmente as caixinhas, e aliás esse exemplo é muito perfeito, né? Para a gente poder visualizar de maneira mais ampla. Isso. Né? E aí, falando disso, então, é importante falar, porque assim, tem algumas pessoas que me procuram e falam, ai, Marcela, mas eu tenho um monte de problema, eu tenho um monte de sintoma, eu vou ter que fazer uma sessão para cada sintoma? É isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar, porque uma vez que tem várias, vamos pegar esse exemplo que foi maravilhoso, várias caixinhas específicas para cada situação. Então, eu tenho que fazer um tratamento de maneira individual? Para cada uma? Não, porque geralmente também os nossos problemas estão interligados. Então, imagina uma pessoa que me procura porque tem baixa autoestima, não consegue falar em público, Sim. insegura e ciúmes. Então, assim, está tudo interligado. Então, esses sintomas podem ser de um copinho só. Aí a gente esvaziando esse determinado copinho, já 3 elimina... áreas são resolvidas. Isso. Mas aí, por exemplo, se ela tem bruxismo, pode ser que seja um outro copinho. Aí, assim, a gente teria que fazer uma outra sessão. Que incrível, hein? Tá vendo, Eric? Eu falo pra você, Eric. Olha só, meu rapaz, meu querido rapaz. Eu sempre disse pra você que este programa do estúdio OC Talks vai estar um nível épico. Você já viu que quem já veio... Marcela Scolese. Põe de novo aí no GC aqui. Eu vou pôr aqui no GC. Põe de novo aqui no GC. Porque, cara, é incrível. Não tô fazendo propaganda não, viu? Porque vocês estão vendo como é que é, amigo. É praticamente uma obrigação para quem trabalha com comunicação e para quem não trabalha. Porque você é obrigado a se conhecer. Né? Você precisa se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais fácil você se livra de várias situações, doenças, dor crônica, traumas e inclusive tudo isso. Olha, tá surpreendendo, hein, Eric? E você tá fechando com chave de ouro hoje, né? Tá fechando com chave de ouro aí. Fica no camarote que hoje o negócio tá bom. Ô, Marcela, cara, que incrível. Você é realmente dotada de um conhecimento que é aquilo, né? A curiosidade... uma vez que você se interessa por algo, você acaba despertando a curiosidade de realmente ir a fundo, e você mergulhou muito a fundo, muito a fundo. Agora, o que me chamou a atenção aqui, eu acho que é um tema muito legal, ciúme. O que, na sua opinião, possa estar associado a isso? Existem algumas questões dessas caixinhas, eu acho que é bom a gente bater nessa tese, que foi uma metáfora muito interessante, que vai fazer com que o pessoal de casa também entender um pouquinho mais. Você deu o exemplo do ciúme ali associado a uma ou mais caixinhas. Muitas das vezes, vou dar aqui a minha opinião de leigo, tá? O que eu entendo do ciúme? Aí você fala se eu tô certo ou errado, tá? Se eu estiver falando besteira também, você pode me corrigir, não tem problema. Os ciúmes, ele muitas das vezes... É claro que existem relacionamentos onde tanto o homem quanto a mulher, de certa forma, exerce algumas conduções um pouco mais, digamos assim, que disparam um certo gatilho no seu cônjuge ou no seu companheiro. Mas, às vezes, a pessoa não exerce nenhum tipo de manifestação negativa ou realmente não é. Será que o ciúme diz mais sobre de quem sente do que de quem pratica? Porque eu imagino que os ciúmes também possa ser... não posso generalizar, claro que cada caso é um caso. Mas também pode estar associado a uma baixa autoestima? Sim. Baixa autoestima, insegurança. Então, assim, o ciúme... É uma forma que a pessoa interpretou algo. Então, assim, ela não faz parte das emoções. Os ciúmes não faz parte das emoções. As emoções, como eu disse, medo, raiva, tristeza, alegria, surpresa, nojo, desprezo, tudo isso são as emoções. Ciúme não é uma emoção. Não, ciúme não. Ciúme é
é um significado que você deu para algo. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, o que você sente quando você tem ciúme? Você pode falar raiva, medo, a pessoa pode falar tristeza. Fico triste. Então, assim, vai depender de cada pessoa. Que incrível. E aí, então, tudo depende de como o subconsciente de cada pessoa interpretou um determinado fato. Sim. Então, eu posso colocar aqui 100 pessoas que têm ciúmes. Cada uma vai aparecer uma coisa. Sempre uma origem. Uma origem, isso. Caramba, que interessante, hein? Ciúme. Olha aí, tá vendo? Olha só. Essa aqui vai pro... Viu, Eric? Essa aqui vai pra minha galera do meu Instagram. Tá vendo? Você, mulher ou homem, que tem muito homem ciumento também, viu? Claro que tem. Não tem? Claro que tem. E muito. E mulher, assim como mulher também. Tá vendo? Você, que é uma pessoa ciumenta, procure entender o porquê. Porquê do ciúme? Procure entender. Por que eu sinto esse ciúme? Homem ou mulher? Porque hoje em dia, hoje em dia não, né? Nunca teve um mais, outro menos. É que a grande maioria, as pessoas ficam falando que a mulher é mais ciumenta que o homem. Mas isso não quer dizer nada. Então procure saber a causa, a raiz desse ciúme, né? Eu acho que a Marcela deu um exemplo aqui muito interessante. O ciúme não é uma emoção. É um significado que você dá para algo. E muitas das vezes o ciúme que você sente, ele pode despertar para você emoções diversas, separadas e muitas vezes juntas. Isso. Estou com raiva, triste. E com medo. E com medo. É. Caramba! Travou o chip aí, Eric? Travou, né? Rapaz, Marcela, que loucura, né? Loucura no bom sentido, né? Porque... E isso é mais um motivo que reforça a tese da hipnoterapia. Porque, pegando esse gancho, que eu acho que é um assunto bacana também, já a gente vai falar sobre dor físicas e tal, que tem pergunta aqui para você também sobre esse tema, que é um tema que você gosta bastante também, e eu também muito. Mas pegando esse gancho da parte específica, quando as pessoas te procuram, muitas das vezes, nem elas sabem os problemas delas. Muitas das vezes elas entregam para você uma queixa que, se você for analisar, depois que termina a sessão, ou a terapia, ou o tratamento, você descobre que não era nada disso que ela trouxe para você. Isso não é um desafio? A gente sempre fala, o problema nunca é o problema. Então, assim... depois de um tempo trabalhando com isso, não fica mais não é mais um desafio. É mais um desafio, né? Não, porque assim, você já sabe. O que acontece. A resposta sempre está no cliente. Então, hoje eu sei como conversar, faço perguntas chaves para a pessoa, e aí a gente vai direcionando o tratamento. Então, por isso que eu sempre marco a primeira sessão, que é uma conversa. Então tem isso. Não é simplesmente a pessoa chega e senta aí que me fala eu vou te curar. Não, existe antes toda uma preparação. Como é que é? Me explica esse processo. Bom, a pessoa vai chegar nessa avaliação, vai me falar com as palavras dela, o que ela está sentindo. E nessa avaliação, eu já vou ver qual emoção que está por trás. Então a gente já vai ter um direcionamento para o tratamento, sabendo qual a emoção que está por trás. É como se fosse uma entrevista? Isso. Ela vai bater um papo, bate-papo descontraído, para você entender e falar assim, tá, mas me conta, por que você está aqui? Isso. O que levou você a vir até aqui? Quais são as suas insatisfações, ou alegrias, ou descontentamentos? Isso, e geralmente as pessoas vêm sem saber mesmo. Às vezes a pessoa vê, eu sinto um vazio. Tá, então de onde vem esse vazio? Então vamos conversar. E aí às vezes a pessoa vem por um motivo e logo depois a gente já vê que é um outro. Então, por exemplo, uma pessoa, outro dia que eu atendi, que veio porque está num relacionamento ruim, ela está num relacionamento abusivo. E ela sabia que... ela sabe que esse relacionamento não tá bom. Sim. Então, a gente conversando, a gente viu que ela tem uma baixa autoestima. E logo na conversa a gente já percebeu. Mesmo porque uma pessoa que tem uma boa autoestima não consegue ficar num relacionamento abusivo. Porque ela sabe que ela merece muito mais. Com certeza. Não é? E aí o caso dessa pessoa foi bem legal, porque a gente fez depois a regressão dela, então. Sim. E ela regrediu quando ela tinha 5 anos. E assim, só um detalhe, ela é uma mulher muito bonita.
muito bonita. Não Então, pode, assim, a gente fala, nossa, mas uma mulher bonita dessa, num relacionamento desse. Sim. E aí, olha só que interessante. Ela regrediu para quando ela tinha 5 anos. Ela e a irmã tinham Sim. participado de um concurso de beleza. E a irmã ganhou. Caramba. E aí, no mesmo dia desse concurso, o tio chegou na casa delas. Sim. Aí ela estava escondida, assim, na porta. E o tio falou, eu vim aqui para ver o rostinho mais bonito. E quem era o rostinho mais bonito? A que ganhou a irmã. o concurso. E aí ela cresceu com isso, claro, somatizando com outros eventos. Exato. Ela cresceu achando que só a irmã era merecedora de coisas boas. Caramba. Inclusive de relacionamento. Sim. Então ela achava que ela não era merecedora de ter um relacionamento bom. Caramba, fiquei até arrepiado. E olha só que interessante, na sessão mesmo veio que ela se achava feia. E ela era uma mulher muito bonita, Sim. mas olha só como a programação que está lá de trás comanda a nossa vida. Sim. E aí, o que ela entendeu lá atrás, sendo uma criança, com a interpretação de um subconsciente infantil, ela levou isso para a vida dela. Hoje ela tem 50 e poucos anos e ainda estava com essa programação de uma criança. Travada. Caramba. E aí é tão interessante depois, assim, no retorno, porque depois da sessão eu sempre faço um retorno de 30 dias. E é interessante, assim, que quando a pessoa vai fazer a sessão, ela chega toda cabisbaixa. E aí depois... Postura também diferente. E aí quando chega na sessão de retorno, já chega toda confiante, o semblante mais feliz. Isso para você, eu acho que, sem dúvida alguma... É uma satisfação que não existe questão financeira do mundo que pague, porque olha só o que aconteceu. Era uma ressignificação quando ela tinha 5 anos de idade de um concurso. Isso. E olha como as coisas. E depois de, sei lá, depois de 40 anos, 45 anos, aquilo ainda estava lá. Sabe lá fazendo o que com ela. Isso. Quanto sofrimento ela acumulou ao longo desses 45 anos que poderia ter sido ressignificado antes, né? Isso. Olha como o que a gente aprendeu lá na infância, o que o nosso subconsciente interpretou lá na infância, vem atingir a nossa vida depois de adulto, depois de tantos anos. Então, olha a importância da gente acessar essas coisas. Nossa, que incrível. O que reforça ainda mais a essas pessoas que estão com esse tipo de, não esse especificamente, mas com qualquer tipo de problema, procurar uma ajuda. Isso. Né? Eu acho que quanto mais cedo essas pessoas procurarem a ajuda para resolver, e a ajuda que eu falo é a ajuda certa, a ajuda direcionada, mais tempo feliz ela vai ter. Porque perguntar para essa paciente se ela soubesse que essa vida poderia existir para ela, será que ela teria segurado isso durante 45 anos? Não, com certeza ela já queria a mudança, mas ela não sabia como fazer, né? Acho que esse é o problema, né? Exatamente. A gente quer, mas não sabe. Porque perguntar por uma pessoa que tenta cometer suicídio, já a gente vai falar sobre esse tema que é muito, muito importante e delicado, a pessoa ela não quer morrer, né? O suicida, no caso, falando sobre esse exemplo. O suicida ele não quer morrer. Ele quer acabar com a dor. Isso. E ele não encontra uma ferramenta eficaz para acabar com a dor. Muitos se mutilam porque a dor do corte física, ela é uma dor que automaticamente o cérebro ele para de processar. Por exemplo, eu estou triste, isso me dá angústia, isso me dá dor. A minha tristeza, essa tristeza acumulada me dá vontade de cometer o suicídio. Por esse motivo, eu quero cometer o suicídio para matar essa dor. Só que aí o cérebro está sendo processado, ele está processando a informação. Mas aí quando a pessoa se corta, o cérebro ele para de processar qualquer tipo de informação e ele dá foco para a dor. Tanto que se você tiver sentido dor, você não consegue raciocinar. Se pedir para alguém, se pedir para alguém fazer alguns cortezinhos ou até apertar o seu braço para sentir dor, você não raciocina. Porque a única coisa que o cérebro processa é a dor. Então, muitas das vezes as pessoas tentam encontrar essas saídas de corte, porque acredita-se que a dor do corte, ela vai conseguir mandar uma mensagem para o cérebro que agora é a dor física, então a minha angústia, ela some. A some. dor emocional some. Por um pouco tempo. Exatamente. Mas depois ela volta. Sim. Porque a causa raiz não foi tratada. Isso.
Isso mesmo. Olha a importância de tratar a causa raiz. Caramba, que incrível, né? E muitas das vezes, você acredita que o porquê que ainda nós temos... Hoje eu vou te dar um dado aqui, que é um dado que eu fiz questão de pesquisar. Como eu sabia que você ia vir, eu fiz questão de estudar um pouco mais sobre o seu mundo, sobre o seu mercado. E eu fiz uma pesquisa bem breve e eu descobri, pasmem, que o Brasil hoje, ele é o país com o maior número de casos de depressão e ansiedade. Dados atualizados. Maior país do mundo com maior caso de depressão e ansiedade. Quando eu falo maior país, com mais casos, só perde para os Estados Unidos pela questão demográfica. Porque os Estados Unidos, com certeza, é um país maior, então, consequentemente, ele vai ter mais casos. Mas o Brasil é o maior país em termos de casos proporcionais ao número de população. Ou seja, nós temos 250 milhões de pessoas e o percentual de casos de depressão e ansiedade é superior a qualquer outro no país. Olha que coisa absurda. Então, com base nesse dado, onde eu quero chegar? Por que você acha que esse dado é tão elevado? Pela falta de informação ou pela falta de querer sair do problema? Querer sair do problema, eu acho que todo mundo quer. Só que muita gente não sabe como. A maioria das pessoas não sabe como sair desse problema. E tem até gente que procura, sim, tratamento, mas faz diversos tratamentos, sim, passa por diversos profissionais, mas não sabe como resolver. Então, assim, meu recado, se você já tentou, já testou vários tratamentos, já fez diversas coisas e seu problema continua aí, então, assim, começa a dar uma nova oportunidade para um novo tratamento. sim. Olhe para o tratamento com uma outra perspectiva. Sim. Então, comece a olhar por esse ângulo de buscar por que o seu corpo trouxe esse sintoma para você. A pergunta correta, eu acho que você tocou num ponto importante. Será que a grande questão aqui não está no porquê, de fato? Por Sim. quê? Não é o que estou sentindo. Eu não gosto de sentir o que eu estou sentindo. Ninguém gosta de se sentir mal. Ninguém gosta de se sentir triste, angustiado, nada. Mas a questão aqui não é mais sobre porquê do que o quê. Isso. Porque muitas das vezes a gente foca no o quê. Eu tô assim, eu estou assim. Verbo de ligação. Ser, estar, permanecer e conceder. Uhum. Tudo que é associado a estar, eu entendo como uma situação transitória. Eu não sou, eu estou, né? Então, será que faz sentido a gente dizer que muitas das vezes a gente fica mais focado no o quê e esquece do porquê? Isso. Então, a pergunta que devemos fazer é: por que o meu corpo trouxe esse sintoma para mim? E respondendo isso, que através da hipnoterapia a gente consegue Sim. responder, como eu disse, o seu corpo vai fazer aquilo que ele sempre soube fazer, se autocurar. Caramba. Porque assim, se nós estamos com traumas tratados, emoções ok, o nosso corpo entende que não tem mais nenhuma ameaça. Ele se sente seguro. E ele começa então a entrar em homeostase, ou seja, em equilíbrio. E fazendo então o que ele sempre soube fazer, se autocurar. Porque as emoções negativas, os nossos traumas não resolvidos, drenam a nossa capacidade de autocura. Então olha só a importância da gente trabalhar nossas emoções, trabalhar nossa mente. Caramba, que incrível. Olha só que coisa fantástica que você vai falando. Como eu falei, aqui eu tô de carona no seu conhecimento, aprendendo muito com você. E junto, né? Aí você tá falando, eu tô aqui pensando. Eu falei, nossa, então quer dizer que a minha mente, a nossa mente humana, ela praticamente ela precisa entender que não há mais ameaças para que ela possa colocar os sentinelas para descansar.
Isso. E uma vez que esses sentinelas, eu tô fazendo essa analogia de sentinelas, mas o que eu quero dizer com isso? Que enquanto houver traumas, enquanto houver problemas a serem resolvidos, o meu corpo, ele não entra... Você usou um termo, você pode repetir? O termo que você usou... Entrar em homeostase? Homeostase. Esse termo de entrar em homeostase é justamente quando o corpo entende que não há uma ameaça. Isso. E aí ele recua as funções de alerta. Ou seja, é como se o meu corpo inteiro estivesse com aquele alerta de invasor. Isso. Não está legal, não está legal, eu vou disparar o alarme, não está legal. Sentinelas estão correndo, tentando achar o que há de errado. Isso. Enquanto isso, o meu corpo ele não consegue relaxar para fazer a autocura. Porque existe uma ameaça. Então, enquanto houver ameaça, eu vou caçá-la. Isso. E uma vez que eu entenda que eu estou seguro, aí eu entro nesse estágio de homeostase. E uma vez que isso acontece, o meu corpo entra na autocura e aí eu consigo ser mais saudável, ter uma vida plena. É isso? É isso mesmo. E aí, então, aproveitando o gancho, então vamos lá. Sim. Nós temos um sistema aqui no corpo que, como se fosse um sensor de incêndio. Então, assim, qualquer sinal de fumaça, não só em sinal de... Não é só quando tem fogo, mas em qualquer sinal de fumaça, Sim. esse sensor é disparado. Certo. Então, vamos lá. Você tem um trauma lá de trás que você não tratou. Sim. Então, tudo que você vê hoje, escuta, alguma coisa que você vê, alguma coisa que você escuta, um cheiro ou um pensamento que esteja relacionado com esse trauma lá de trás, vai fazer com que esse sistema dispare, esse sensor de incêndio dispare. E a gente chama, então, esse sistema de luta ou fuga. Ou seja, você vai ter que lutar ou fugir dessa ameaça. Certo. Então, o que acontece? Imagina que tem um leão correndo atrás de você. Tá, ok. E aí, o seu corpo vai ter que te ajudar a fugir desse leão. Sim, então, lidar com essa ameaça. Isso. Então, o seu corpo vai mudar a fisiologia para te ajudar. Adrenalina. Isso, exatamente. Então, assim, suas pupilas podem dilatar para Sim, você enxergar mais melhor. Foco, Isso. Batimentos cardíacos mais acelerados. Fluir mais. A frequência respiratória. O sangue vai mais para a periferia para você se locomover melhor. Mais glicose no sangue para você ter mais energia. Caramba. E aí, além de tudo isso, tem aquele coquetel bioquímico com muita adrenalina e muito cortisol. E aí, o que acontece? Se nesse mesmo momento que está acontecendo tudo isso, você está com uma bactéria no seu corpo, o leão está lá correndo atrás de você, seu corpo está reagindo assim. O seu sistema imunológico vai ficar desligado nessa hora. Ele não quer saber se você está doente, ele não quer saber se tem alguma bactéria. Não, você não fala, quer amigão, saber. Eu não quero saber da sua bactéria porque eu tenho uma coisa muito mais grave para resolver. O corpo vai focar a atenção naquilo, para você Por isso que às vezes a pessoa quebra o pé e na adrenalina continua correndo como se nada acontecesse. Exatamente. E aí o sistema imunológico fica então desligado para o corpo inteiro focar nessa luta, nessa ameaça, isso. E o que acontece quando o nosso sistema imunológico fica desligado? A gente fica mais suscetível a doenças. Com certeza. Então, olha só como está tudo interligado. Então, assim, um trauma lá de trás... Que você viu alguma coisa que associou com aquele trauma, já acionou o seu sistema endócrino e, consequentemente, o seu sistema imunológico. Então, tudo começa na mente. E aí influencia o corpo todo. E esse leão que eu falo, Caramba. que está correndo atrás de você, pode ser seu chefe, pode ser... As dívidas, o trânsito, o medo de assalto, tudo isso. As dívidas acabam com... Ô, Eric, as dívidas. Eu acho que são as dívidas. Perdi meu cartão esses dias. Tentaram passar a compra lá. Foi uma loucura toda. Mas, enfim, voltando que o papo tá bom. Você vê que não adianta, né? Eu gosto de dar aquelas tiradinhas, né? Não adianta. Mas o papo tá bom. Então, esse leão aí... que a gente coloca como uma ameaça, mas que incrível isso, hein, Eric? Você tá legal, né? Então, voltando aqui. Isso é incrível porque tudo está interligado e uma vez dessa luta e fuga ocorrendo, desativação de sistema imunológico,
você fica ali exposto, suscetível a doenças, que são doenças oportunistas que eu falo. Isso. E aí, quando eu falo dessa situação, muitas coisas... E se isso se repete? Sim. Então, isso se repete muito, porque é aquilo que eu falei. A vulnerabilidade aumenta, triplica, multiplica. Isso. E se a pessoa tem uma vida desse jeito? E aí, às vezes, você pode nem saber que você tem um trauma lá de trás. Mas aí, qualquer coisa que acontece na sua vida hoje, que esteja associado com aquele trauma, faz com que esse sistema de alerta seja disparado. E aí o seu corpo fica com esse coquetel bioquímico o tempo todo aí. E aí, o que acontece? Um sistema biológico que não para de bombear cortisol, hormônios do estresse, seja por uma ameaça real ou imaginária, olha a importância disso, vai trazer consequências físicas. Independente se é real ou não. Real ou não, porque a nossa mente é atemporal, ela não sabe se está acontecendo agora ou se foi lá atrás. E aí, aproveitando o gancho do sistema imunológico, ninguém sabe exatamente por que surgem as doenças autoimunes. Mas uma das hipóteses é que chega uma hora que o sistema imunológico ele não fica mais desligado, ele começa a se manifestar. E quando ele começa a se manifestar, ele enxerga tudo isso como uma ameaça. Então esse coquetel bioquímico no corpo, ele começa a enxergar como uma ameaça. Talvez por conta da intensidade do volume injetado? Muito cortisol, exatamente. Caramba. E aí, o que ele faz? Ele começa a produzir anticorpos contra o corpo, contra as células boas. E aí que surgem, então, as doenças autoimunes. Então, o estresse crônico é responsável por muitas doenças. E como eu disse, o estresse crônico pode vir de um trauma lá de trás que esteja influenciando a sua vida hoje. Sim. Caramba, que aula, hein? Que aula, hein, Marcela? Agora eu vou te falar, tá explicado porque nós demoramos muito para conseguir associar. Aliás, agradeço a sua agenda, sempre muito lotada. Difícil, mas que aula, hein, Eric? Rapaz, eu tô falando que você fechou o dia hoje, vai fechar com chave de ouro, hein? Cara, vou te falar. Ô, Marcela, incrível essas informações que você tá passando. Eu acho que realmente são informações que você tá passando de utilidade pública, de verdade. É um serviço que você tá prestando, porque as pessoas não têm acesso a essa informação, é o que você falou. Todo mundo quer sair de um problema. Mas será que eu sei como fazer isso? Não. E você tocou num ponto muito importante, que é as pessoas darem uma oportunidade para uma ferramenta diferenciada. Se darem a oportunidade de chegarem num tratamento mais específico, dar esse passo. Muitas das vezes, crenças limitantes, informações totalmente distorcidas acabam impedindo ela, bloqueando ela de chegar nessa resolução mais rápida. Né? Você acha que tudo isso, de certa forma, está associado à desinformação mesmo sobre o método? Você acredita que, de alguma forma, qual que é o melhor caminho para essa pessoa dentro dela conseguir, de alguma forma, aprender a lidar com isso, mesmo que com um especialista ou sozinha? Existe alguma maneira dela conseguir se convencer, acho que essa é a palavra, se convencer que... primeiro eu preciso entender que eu tenho um problema. Primeiro passo. Isso. Você tem um problema? Tenho. Segundo, como resolver? Como é que é isso para você? Faz sentido isso que eu estou perguntando? Porque é a minha dúvida como paciente, de certa forma. Isso, então é o que você falou, isso é muito importante. A primeira coisa que a pessoa tem que ter consciência é que ela tem um problema. Então assim, por exemplo, uma pessoa me liga e fala: ai, olha, Marcela, meu marido é muito ciumento, a hipnoterapia vai ajudar? Ele sabe que ele é ciumento? Incomoda ele? Ele quer tratar isso? Ou é ela como esposa que quer que ele trate? Então a primeira coisa, a pessoa tem que se conscientizar de que ela tem um problema e que ela quer tratar isso. Sim. E que ela quer fazer a mudança. Então assim, mudança todo mundo quer, mas o importante é a pessoa também querer mudar. Exatamente. Isso é importante, então, para a pessoa saber como que funciona o tratamento.
E a outra pergunta, qual era? Eu acho que está associada a isso. Porque a desinformação, muitas das vezes, faz com que... Porque assim, se eu estou conseguindo... É o que nós estamos fazendo aqui. Se eu estou conseguindo levar a informação para essa pessoa... Porque, vamos lá. Vamos falar aqui português claro. 240 milhões de pessoas. 240 milhões de brasileiros. Praticamente 30% estão ou com ansiedade ou deprimido, depressão. O depressivo vive no passado. O ansioso vive no futuro. E ninguém vive o presente, né? E aí entra naquilo que você falou lá atrás. O 95% dos comandos de execução das ações são feitas pelo subconsciente. Não é sobre o consciente. As ações que você toma não é embasado no que você está raciocinando. Não, você está no piloto automático e não está nem sabendo. Isso. Quem está no comando do carrinho não é você. É o seu subconsciente que muitas das vezes ele é enriquecido por traumas do passado. Ou do presente que você também não faz ideia. E como resolver? E aí é onde entra a minha pergunta. A desinformação, ela é muito mais crítica do que a vontade de querer mudar e o entendimento de que eu preciso de ajuda? Porque às vezes eu preciso de ajuda, mas não sei como. Quantas pessoas estão assistindo aqui que precisam de ajuda, sabem que tem um problema, mas não fazem ideia de como resolver? Isso. Você acha que realmente chegou a hora de eles terem acesso a esse tipo de informação? Sim, e a hipnoterapia está crescendo agora. Muita gente não conhece, mas agora com a neurociência também, os estudos da neurociência, da mente, eu acho que essa informação já está chegando para mais gente. Com certeza. Então isso é um progresso. E você sabe que o SUS já colocou a hipnoterapia como uma terapia complementar. Caramba. Isso é muito legal, porque mais gente vai ter acesso. Sim, o Hospital das Clínicas também trabalha dor crônica com hipnose. Então, olha como está crescendo. E, inclusive, hoje já tem faculdade de psicologia que tem a disciplina de hipnoterapia. Caramba. Então, eu acho que tem gente que nunca ouviu falar. Sim. Tem algumas pessoas, como eu disse, tem um certo preconceito, mas aos poucos está desmistificando. E aí vai vendo relatos, vai vendo depoimentos de pessoas que fizeram o processo e que se deram bem. Então, mais gente vai querer passar por isso. Então, aos poucos, está chegando para mais gente a hipnoterapia. Olha, vocês viram? Gente, doença é muito sério. Muito sério, muito sério. Só que o que a gente está querendo passar aqui para a gente não, né? A Marcela, com muita propriedade, porque eu sou aqui um aluno, tô numa posição, represento vocês aqui, né? Só tô recebendo esse conhecimento. Nós precisamos entender que a mente humana, ela é complexa e ao mesmo tempo simples. Então, tem que buscar informação, né? A rede social tá aí. Faz um teste aí. Faz um teste. Quer ver quem é você? Entra no seu Reels e rola 2, 3. Me fala quais são os vídeos que o algoritmo do Instagram está te sugerindo. Quer conhecer quem é você de verdade? Vai na busca do pesquisar do seu Instagram. Veja quem é você, o algoritmo vai te falar. Se você está rolando 4, 5 vídeos ali de besterol, ou se os vídeos que estão sendo sugeridos para você são coisas de que vão te agregar de alguma forma. Seja numa motivação simples, seja num conhecimento paralelo. Quer saber quem é você? Olha no seu feed do Instagram. A rede social, ela tá aí. Você extrai o melhor dela. Seja ela qual for. Instagram, TikTok. Eu respeito todas as redes sociais. O que vai dizer muito sobre você é o que você pesquisa. E não o que a rede social é. O que você pesquisa, o que você publica também. Certo? Muito bem. O papo tá bom demais, hein, Marcela? Caramba, hein? Ai, adoro falar sobre isso, aula, Dani. Hein? Que Muito aula, bom. Hein? Caramba, olha, vocês vão sim. Olha, o pessoal da minha rede social aqui vai estar impressionado com tudo isso que você está falando. Ó, elevando
em altíssimo nível esta conta do Instagram de Daniel Mansur. Em alto nível, tá? Agora vamos falar de coisa boa. Ô Marcela, vamos falar de coisa boa agora. Deixa eu te contar um negócio aqui. Olha só. Você no alto da sua capacidade intelectual, no alto da sua elegância, não é? Eu sei que você gosta, eu te acompanho nas redes sociais, você é uma mulher que gosta muito de usar o final de semana para passear no parque, áreas verdes, tem os seus dogs lá que eu vi, que são muito bonitinhos, né? E você é uma mulher assim que gosta muito dessas conexões mais com a natureza, de uma coisa mais calma e tudo mais. Alimentação. Quando você sai para um jantar, você normalmente come alguma coisa diferenciada? O que você gosta de comer? Normalmente que você vai para uns lugares assim, o que você... sobrenome italiano, eu sei que de massa você gosta. Sim. Aliás, já dou a sugestão do Família Mancini, que é maravilhoso. Um molhinho feito lá na hora da casa. Agora, tirando massa, que eu sei que você é italiana, va bene, tu descolese. O que mais você come? Que você gosta, né? Eu gosto de visitar restaurantes diferentes. Legal. Gosto de vários tipos de comida, várias culinárias. Legal. Mas eu sou bem carnívora. Boa. Então, assim, para falar a verdade, meu prato principal é bife à parmegiana. Olha aí, ó. Se ela é carnívora, italiana, va bene, então tá ali o bife à parmegiana. Então, assim, eu vou a vários restaurantes diferentes, só a culinária japonesa, que eu não curto muito. Sei. Mas... sendo coisa é cru, boa. Né? Cru. Então. Mas e o salmão grelhado você manda bem, né? Isso, quando eu vou a um restaurante japonês, aí tem que mandar no grelhado. Muito bem. Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, Eric, meu filho. Nós temos aqui a Bela Regi Meat House, que é uma casa fantástica, que inaugurou recentemente. A Bela Regi, o Eric vai pôr aqui na tela, ela é uma casa que só funciona exclusivamente quinta, sexta e sábado. Para quê? Para te dar o melhor e a melhor experiência gastronômica voltado a carne. E são cortes diferenciados. Você vai ter uns lanches lá com carnes defumadas. Para você ter uma noção, tem diversos processos lá de preparo de carne. Mas um deles, a carne fica defumada durante... defumação de 20 dias, 30 dias, naquele estilo americano mesmo. Sabe aquele estilo American Idol, top de linha? É assim que faz. Então eu quero sugerir para você, na região de Guarulhos, é pertinho, caso vocês são da região de Guarulhos ou não, fica perto ali do Bosque Maia, bem localizado, lá na Bela Regi Meat House, no coração de Guarulhos. Excelentes pratos, tem lanche, tem horário de atendimento. Eu vou até colocar aqui para vocês. Normalmente a casa vai funcionar na parte da noite até mais ou menos umas 11 horas. Quinta, sexta e sábado aparece lá. O Eric vai colocar o arroba aqui da Bela Regi na tela para vocês. Arroba Bela Regi Meat House. A excelente pedida para você e assim como a Marcela e assim como eu, carnívoro, que adora uma carne. Vai lá que é sucesso. Agora, ô Marcela, vamos para as caixinhas de pergunta. Temos perguntas para você. Vamos lá. Vamos lá. Pergunta aqui da Fabiana Oliveira. Marcela, tive depressão por muitos anos. Não sei o que fazer para me livrar disso. Olha que coisa. Inclusive o que a gente já falou aqui. Já tentei suicídio e todos os outros métodos e nada funcionou. Então, Fabiana... olhe para o seu tratamento por um outro ângulo. Se você já tentou vários tratamentos, já passou por diversos profissionais, olhe agora com outro ângulo para tratar isso e ver por que o seu corpo trouxe esse sintoma para você. Tem um porquê. Se você não nasceu com esse problema, significa que em algum momento da sua vida o seu subconsciente não soube lidar com alguma situação. Sim. E trouxe, então, esse sintoma para mostrar que tem algo errado lá dentro. Então, vamos procurar a raiz do seu problema e seguir, então, com o seu tratamento. Então, tá aí. Procure a raiz do seu problema.
tá? É isso aí. Vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta aqui da Letícia Souza. Marcelo, uma vez me disseram que doenças físicas têm fundo emocional. Sim, é o que a gente falou no primeiro bloco, né? Quer dar mais uma pincelada para Letícia? Acredito que ela já deve ter visto lá, mas se você quiser falar um pouco mais. Sim, então, Letícia, e esse é o meu nicho, é o que eu mais gosto de trabalhar. Eu atendo outras demandas também, outros problemas que as pessoas me procuram, mas esse é o meu nicho principal, as doenças físicas, as doenças psicossomáticas. Nós sabemos que tem muita ligação na nossa mente e do nosso físico. Então, a gente tem que trabalhar a sua mente para ver por que você está com uma determinada doença física. É importante, sim, trabalharmos a parte física, mas não deixe de olhar para a sua parte mental. Muito bem. Aliás, agora vem uma curiosidade minha aqui. Aproveitando que da pergunta da Letícia. Certo, Letícia? Tudo certo. Sessões online. Como é que é isso, hein? Porque, vamos lá. Você... Automaticamente, a gente sabe que a gente, São Paulo, aqui tem uma rotina super atarefada. Eu sei o quanto foi difícil pra gente conseguir achar um horário na sua agenda. Eu sei o quanto foi difícil pra gente conseguir separar, porque você é uma pessoa que a agenda tá lotada, é sempre complicado de conseguir localizar. Até eu agradeço a você, a sua assessoria, de conseguir linkar isso com a gente. Mas São Paulo é agitado. E imagina as pessoas de outro estado. Como que você lida com as pessoas que, porque, como eu disse, 240 milhões de brasileiros, 250 milhões de brasileiros, vamos arredondar, quase 30% ou sofre com depressão, ou sofre de ansiedade, ou os dois, ou existem outras coisas, como você falou até aqui, doenças que acabam sendo manifestadas por origem emocional. Como é que é esse lance do tratamento online? Porque uma coisa é uma reunião online, outra, um tratamento. É eficaz? É muito eficaz. A pessoa fica na casa dela, no conforto da casa dela, certo, na segurança da casa dela. Sim. E não tem diferença nenhuma, porque quando eu vou atender um paciente, eu não preciso encostar no paciente. Então, dá pra gente fazer de forma online, normalmente. Eu já atendi pessoas de outros países, inclusive da Austrália, Inglaterra. Tem pessoas de outros países que também procuram hipnoterapia. E aí, o maior receio das pessoas em fazer a sessão online é se a internet cair. Sim, exato. Só que se a internet cair, a pessoa vai abrir os olhos, vai se conectar de novo e a gente vai continuar de onde a gente parou. É como quando a gente está assistindo a um filme. Então, quando você para o filme, você dá pause lá, porque vai ao banheiro, vai beber água. A hora que você volta... Você se reconecta. Isso, não precisa voltar o filme inteiro para você entender o que está acontecendo. Porque na nossa cabeça é tipo, se desconectar, vou ter que fazer todo o processo de novo. Não tem. É como você sair para ir ao banheiro num filme que você está assistindo, se divertindo, tendo as reações e tal. Isso, porque você pode abrir os olhos durante a sessão. Inclusive, a semana passada eu estava atendendo um homem que ele regrediu para o útero. Sim. Aí nós ressignificamos e aí eu estava continuando com a sessão, de repente ele abriu os olhos. Sim. E ele estava tão feliz com o que tinha acontecido que eu acho que ele queria compartilhar com alguém. Sabe quando você está muito feliz que você quer compartilhar com alguém? Eufórico. E aí ele abriu os olhos e começou, ai Marcela, nossa, foi incrível. Nossa, eu fui pro útero. Então ele compartilhou comigo. Sim. E aí depois eu orientei para que ele fechasse os olhos novamente para a gente dar continuidade. Mas assim, a sessão fluiu normalmente. Não é porque ele abriu os olhos que a sessão não deu certo. Exato. Mesmo porque a gente não vai para nenhum outro lugar. A gente não vai para um portal, abrir um portal. Não, então assim, super tranquilo. Então dá para fazer online tranquilamente. Caramba, que incrível, hein? Você falou desse negócio da regressão. E quando a gente fala de regressão, é a regressão de idade, tá? Por exemplo, você tem 37 ou 38 anos, sei lá, a idade que você tem, e a regressão na hipnoterapia
É você regredir a sua idade desde o útero até agora. E isso cientificamente é comprovado. A regressão espiritual é uma outra situação que alguns até utilizam, mas aí não é o caso, não sei se é o caso da Marcela ou não, mas isso aí é uma outra questão que envolve outros tipos de técnica. Essa técnica de regressão é a regressão de idade mesmo. Inclusive, teve não sei se foi na Omni ou se foi no Delísula, que teve uma regressão assim, e a pessoa escreveu o nome dela. Acho que foi no Delísula. O Delísula tem esse viés. E, aliás, o Alberto Delísula, um grande abraço. Ela, por exemplo, ela tinha 30 anos. E era justamente traumas, né? Que ela tinha medo de palhaço e tal. Quem não tem também, né? Palhaço é bem sinistro. Aí ela tinha medo de palhaço, ela tinha 30 anos. Aí ele falou pra ela, ok, escreve o seu nome aqui. Ela escreveu, sei lá, Isabela, né? Sei lá, Isabela. Aí ele, Isabela, quando você tem? 30. Tá. Quem são suas amigas? Fulana, Ciclana e Beltrana. Ok. Você namora hoje? Sim, quem é o seu namorado? Tal. Ok, obrigado. Nome da sua mãe, escreve o nome da sua mãe em cima. E ela foi e regrediu para 5 anos de idade. Qual é o seu nome? Isabela. Escreve o seu nome aqui, Isabela. Escreveu. Qual é o nome da sua mãe? Escreve aqui também. Escreveu. Quais são suas amigas, Isabela? Ela escreveu. E você tem namorado? Não. Talvez ela nem sabia o que era isso. Ok. Depois subiu para 15 anos. Isabela, escreve seu nome. Escreveu. Nome da sua mãe. Escreveu. Quais são suas amigas? Escreveu. Você tem namorado? Escreveu. Quando ela voltou ao normal que eu falo não ao normal, porque a hipnose é um estado natural da mente. Então, quando ela voltou ao estágio natural da idade real dela, ela abriu os olhos e o sulfite, o papel que ela havia escrito, as letras estavam completamente diferentes. O nome dela que ela escreveu com 30 anos, que é a idade dela normal, estava escrito de uma forma. O nome dela com 5 anos, quando ela estava em transe em 5 anos, estava escrito de outra forma. E o nome das amigas que ela escreveu, acessando o subconsciente, ela nem lembrava mais dessas meninas. Ela, nossa, mas essa menina, nossa, é verdade, eu lembro dela. Mas ela não lembrava. Ou seja, com essa regressão, ela conseguiu até lembrar de amigas que ela não tinha esquecido completamente. Então, você falou da regressão, eu achei legal citar que realmente é processo científico. Isso. E que isso é, de fato, uma fonte e uma ferramenta primordial para tratar situações que estão lá escondidas, né? E no caso dessa garota, era uma questão do palhaço. Inclusive, falando sobre essa regressão, teve um caso que, se não me engano, eu não sei se foi você que eu falei, eu não me lembro, é tanta gente que a gente conversa sobre esse assunto, mas... não, de abuso. A menina, na verdade, falou... não tinha problema de se relacionar sexualmente, porque na cabeça dela ela havia sofrido um abuso do tio. E, na verdade, quando foi feito essa regressão na idade, foi constatada que, de certa forma, não houve abuso, que o que ela viu era uma revista de conteúdo adulto dentro da casa do tio, e aquelas imagens geraram nela uma certa estranheza, e quem dava banho nela era o tio. Mas o tio, em tese, não fez nada com ela. Mas a mãe perguntou para ela, o seu tio pôs a mão em você? E a criança, de maneira inocente, sim. Porque, de certa forma, ele me dava banho. Ele me dava banho. Mas ele não me molestou. Ele não abusou de mim. Ele apenas me dava banho. E aí aí entra a questão. A criança teve acesso ao conteúdo lá, de uma revista que, obviamente, não era apropriada para ela. Somada ao contato físico que existiu, mas não nessa conotação, porque uma criança de 6 anos ela não consegue discernir de fato o que é um contato sexual, o que não é. E a mãe colocou isso na cabeça dela. O seu tio abusou de você. Não fale com o seu tio abusou de você. E ela cresceu com esses gatilhos. E aí o compound fez o resto. Compound foi lá a repetição da informação. Você foi abusada pelo seu tio, você foi abusado pelo seu tio. A criança recebeu esse gatilho e passou a vida inteira sem conseguir, de certa forma, se relacionar sexualmente da maneira correta.
consequentemente, ela nunca conseguiu sentir as emoções que uma mulher sentiria de fato numa relação comum entre homem e mulher. Incrível, né? Nossa, é incrível. E agora você falando de abuso, tem sim vários casos de abuso. Sim. Mas também já ouvi um caso, não fui eu que atendi, mas eu ouvi um caso de um homem que achava que tinha sido abusado pelo pai. E aí ele regrediu e ele era um bebê. Sim. E o pai estava lá, ele estava trocando a fralda dele. Sim. E ele achou naquele momento que estava sendo abusado. Exato. Só que ao regredir, ele viu que a avó e a mãe estavam junto. E a mãe e a avó estavam rindo. E ele percebeu que o pai só estava desajeitado trocando ele. Olha que e não incrível. tinha sido um abuso. Meu Deus. E aí ele cresceu achando tudo isso, com esse trauma, Sim. sendo que nem tinha sido mesmo um abuso. Isso é importante, né? Nossa, cara, muito bem. Tem mais perguntas aqui, Marcela. Que papo gostoso, hein, Eric? Tá. Hoje nós vamos ficar aqui até 10 horas. Tá com tempo, Marcela? Tô. Tá. Separou a agenda? Vamos lá. Separou a agenda. Separei a agenda para isso. A Marcela suspendeu todos os atendimentos dela de hoje para poder atender a gente, né? Eu quero saber o seguinte. Por que você decidiu trabalhar com dores crônicas e doenças autoimunes? Da onde veio isso daí? Bom, eu sempre trabalhei com pessoas com dor. E com a fisioterapia, consegui ajudar muita gente com as técnicas de fisioterapia. Sim. Mas quando a gente fala de dores crônicas, Sim. o que a fisioterapia e o que a medicina tem para oferecer são Sim. apenas cuidados paliativos. Verdade. Então, assim, é muito difícil, porque às vezes a gente está só com uma dorzinha, a gente já fica irritado e a gente já não tem vontade de fazer nada. Sim. Então, assim, imagina essas pessoas com dor crônica, que tem dor hoje, amanhã, e um dia tá boa, um dia tá um pouquinho melhor, mas depois já volta e essa dor não acaba nunca. Então, eu sempre vi o sofrimento dessas pessoas. Sim. E por muitas vezes eu me senti impotente diante delas. Porque chegava uma hora assim que eu não tinha mais o que fazer por elas. E essas pessoas já tinham escutado de diversos profissionais que, assim, não tem mais o que fazer por você. Isso. Geralmente, assim, pessoas sem esperança no tratamento. Sim. E aí, quando eu conheci a hipnoterapia lá no curso, que eles começaram a falar muito de dores crônicas, Sim. vi vários relatos. E aí eu vi que esse tratamento, a hipnoterapia, pode ser, então, a cereja do bolo para o tratamento dessas pessoas. Com certeza. Então, foi lá no curso que me deu esse insight. Que eu poderia, então, ajudar essas pessoas. E as doenças autoimunes? Você quer explicar antes o que é a doença autoimune? Porque, assim, de certa forma eu tenho um certo conhecimento sobre esse assunto. Mas para quem está em casa, vamos primeiro entender o que é a doença autoimune e depois você fala por que você entrou nela. As doenças autoimunes acontecem quando o nosso sistema imunológico começa a produzir anticorpos contra as células boas. Então... Que foi o que você falou lá atrás. Isso, exatamente. Ou seja, o corpo não está acontecendo alguma coisa de errado, luta e fuga, ok, existe uma ameaça, cortisol em excesso. Isso. Agora, isso começa a se repetir. Se isso se repete, o corpo fala, peraí, tem algo de errado. O que é esse excesso de cortisol? Então, o que eu vou fazer? Eu vou controlar esse indicador aí, calma aí. Aí eu jogo anticorpos. Isso mesmo. Causando uma doença autoimune. Uma doença autoimune, que pode ser, então, uma artrite, lúpus. Lúpus é bem complicado. É, sim, tireoidite de Hashimoto. E aí, por que eu resolvi trabalhar com doenças autoimunes? Isso. Porque uma pessoa me procurou com tireoidite de Hashimoto. E aí nós fizemos o tratamento, no caso dela... Quer explicar o que é tireoidite de Hashimoto? Porque eu sou muito curioso. Sim. E o pessoal que está no meu Insta também é. Então explica o que é antes a tireoidite de Hashimoto. O sistema imunológico começa a produzir anticorpos contra as células da tireoide. Ah, caramba. E a tireoide é responsável pelo equilíbrio hormonal também, Isso. Né? E tudo mais. E aí nós fizemos, então, 3 sessões. No caso dela,
nós fizemos 3 sessões e nesse período, nesses meses de tratamento, Sim. ela já relatou uma melhora muito grande na parte emocional. Então, Bacana. ela falou que estava muito mais feliz, muito Sim. mais leve. Sim. Antes ela já tinha comentado que tinha episódios de depressão, às vezes ela ficava deitada na cama em posição fetal, sem vontade de fazer nada, principalmente em dias de chuva. E no tratamento ela já relatou que não estava mais sentindo isso, que não teve mais esses episódios de depressão. Antes ela já tinha me falado também que não gostava de ficar sozinha, mas aí também isso daí já não incomodava mais. Sim. Então, ótimo, já estava sendo um super Claro. resultado. Sim, total. Só que depois das sessões, quando a gente acabou o tratamento, logo depois ela me mandou uma mensagem e falou que havia feito os exames laboratoriais que a médica tinha solicitado. E nos exames laboratoriais vieram assim resultados muito bons, porque quando ela me procurou, os exames estavam péssimos e a médica falou: se você continuar com esse resultado, seus exames continuarem assim, a gente vai ter que entrar com corticoide. Sim. E claro que ela não queria. Então, ela me mandou essa mensagem falando que os exames estavam ótimos e foi aí que eu me apaixonei pelas doenças autoimunes. Nossa. Por quê? Além da gente ver a parte emocional da pessoa, que claro, é muito importante, Sim. a gente consegue ver também, muitas vezes, nos exames laboratoriais. Então, me apaixonei também por essa incrível. área. E hoje, então, eu atendo várias vertentes, mas esse é o meu nicho principal, então. Foco, doenças autoimunes e dores crônicas. Isso. Caramba, palmas para Marcela Scolese, meu Eric. Caramba, hein, Marcela? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de barbacoa. Ah, eu não tenho por que não falar de uma das casas que, além de frequentar, olha só que fantástico essa mesa de saladas. O Barbacoa, mandar um abraço aqui pro nosso Finger. Grande abraço para você. Vou ver se eu consigo ir lá para fazer uma visita. O Barbacoa hoje é uma das maiores, se não a maior, churrascaria do Brasil. Carnes na mais perfeita forma. Eles têm lá nós temos o Denver com ovas. É novidade. O Finger nem tinha isso antes. Não sei se você já comeu o Denver, que faz muito tempo que você foi Barbacoa, né? Sim. Mas eles têm lá um Denver com ovas, massagô. Como você não curte muito comida japonesa, eu não sei se você vai curtir muito. Mas eles têm essa opção também lá. Além do clássico, olha só a picanha lá na tela. Tem também aquele belo cordeiro que só o Barbacoa sabe fazer. Então, olha aí o cordeiro aí, que lindo na tela. Tá com vontade de comer uma carne de verdade? Barbacoa, dispensa comentários, o @ do Barbacoa aqui na tela. Você pode ir lá, tem várias unidades, tem no Itaim Bibi, que é a que a gente frequenta com mais intensidade, com mais diariamente, semanalmente, mensalmente, à vontade aí todos os dias, porque o Barbacoa hoje é sim a maior churrascaria do Brasil. Dispensa comentários, vai lá e reserve a sua mesa. Barbacoa. Um abraço, Finger. É isso aí. Tudo que é bom dura pouco, né? O papo tava maravilhoso. Marcela, mais uma vez, obrigado por você ter vindo. Foi um bate-papo assim... Além de tudo que esse bate-papo foi, eu quero finalizar com uma palavra sobre necessário. É um bate-papo necessário para a população do Brasil, necessário para o nosso momento. O nosso país é um país que vive um pós-pandemia com efeitos colaterais assim imensuráveis para a mente humana, para as questões da saúde. E você, como uma especialista no assunto e principalmente dedicada a doenças de autoimune e dores crônicas, eu acho que você prestou um serviço muito grande aqui para mim e tenho certeza que para todos que acompanharam também. Dani, sou eu quem agradece. Eu estou muito feliz por estar aqui contribuindo com essas informações tão importantes. Sim. Porque a hipnoterapia é muito eficaz, pode sim ajudar muita gente. Então eu quero deixar um recado. Por favor. Se você que já procurou diversos tratamentos, já não sabe mais o que fazer e está sem esperança, pegue a minha esperança emprestado. Eu tenho muita esperança. Então, pegue na minha mão e vamos caminhar juntos nesse seu tratamento. Boa, muito bem. Tá aí.
Marcela realmente é diferente e eu reforço o que ela colocou. Não deixe os anos se passarem, né? Esse exemplo que a paciente que falou com a Marcela demorou quase 45 anos para conseguir dar esse passo. Dê esse passo antes, né? Aqui na minha rede social você tem um pouco de humor, claro, tem o mundo corporativo, tem, mas precisa ter esse tipo de conscientização também, porque o que você vê na rede social, né? O que você está buscando na sua rede social? Quem é você no seu feed de publicação? Quem é você no Reels quando você rola? O que vem para você? E de novo eu reforço, o que vem para você no Reels fala muito mais de você do que você imagina. Tá bom? Mais uma vez queria agradecer a presença da Marcela, a autoridade no assunto em mente humana, dores crônicas, doenças autoimunes, e esse bate-papo foi maravilhoso. Foi sim, obrigada. Pena que acabou. Obrigada. Bom, Marcela, quer finalizar agora deixando suas redes sociais? Eu sei que o Eric já deve ter colocado ali no GC, mas fique à vontade para passar todas as suas redes sociais. Fique à vontade para passar também como as pessoas te encontram para saber um pouco mais sobre esses tratamentos. Eu sei que você tem alguns business aí envolvidos. Se quiser deixar todas as redes sociais, fique à vontade. Tá. A principal é o Instagram, @MarcelaScolesiFísio. Boa. E quem quiser entrar em contato pode mandar um direct, entrar lá no link da bio. Será um prazer responder as dúvidas de vocês. Vocês já perceberam que eu adoro falar sobre isso. Então pode mandar mensagem que eu sempre respondo. Muito bem. Marcela Scolesi, descendente de italiana, mas com um coração aquecido, brasileira, visceral e com muita vontade de transformar vidas. E detalhe, isso é propósito. O que ela tem, além de vocação, é muito conhecimento. Vale a pena. Obrigado, grande abraço, uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Tamo junto.